apesar de estar tensa, porque sempre, né, é um peso de responsabilidade estar aqui. Mas também é um privilégio, né? É um privilégio do Senhor, por graça e misericórdia que estamos. E sem demorar, eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia no livro de Juízes. Queria compartilhar um texto que o Espírito Santo compartilhou comigo. Capítulo 3 do livro de Juízes. Amém? Todos acharam? Amém? Somente alguns versículos dizem assim. Tem como título Servidão dos Israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis agora, és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que não bebas vinhos, ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos israelitas. Dos filisteus, perdão. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoel orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoé. Versículo 12 diz assim: E disse Manoé: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver em serviço do menino? E disse o anjo do Senhor Manoé: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará a ela. Versículo 24 disse: Depois teve esta mulher um filho e se chamou o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém, queridos? É uma palavra muito conhecida, eu sei que você que é leitor da palavra sabe e conhece a história de Sansão. Nós estamos aqui após 5 semanas de campanha, né? Campanha derrubando as muralhas no silêncio. E nós sabemos disso, né? Da nossa dificuldade em às vezes participar de uma campanha, mas como eu sempre repito, às vezes sou repetitiva em falar que o nosso Deus, ele é um Deus que dá vitória em tempo de campanha e fora dela também. Mas quando nós colocamos um propósito diante do Senhor, ele nos honra. E essas 5 semanas foram semanas que o Senhor tratou conosco. E estamos aqui como foi anunciado na mídia, né? O dia do grito do júbilo. Porque os irmãos sabem que no livro de Josué relata a história daquele povo e como eles tiveram que rodear a cidade, né? Mas de acordo com as ordens divinas, o povo precisava respeitar tudo para no último dia gritar. E conforme o grito veio do povo, as muralhas vieram ao chão. E nós sabemos que aquilo não foi humano, não foi o povo, foi Deus. Muralha para vir ao chão só pode ter sido pela mão de Deus. Não havia possibilidade daquela muralha, daquela fortaleza vir ao chão. Então estamos aqui em ações de graça. Você pode estar pensando: eu participei da campanha, mas eu fui com propósito e o que eu queria, o que o meu coração, né, estava esperando ainda não aconteceu. Mas quero que você continue crendo, porque sabemos que o tempo não é nosso. O que nós plantamos no reino do Espírito, quando viemos ao altar, nós não voltamos da mesma maneira. Então, ainda não nasceu, mas continue crendo. E uma coisa que eu queria explicar para os irmãos, que embora é o dia do grito, é o dia do júbilo profético, mas o Senhor me deu um tema diferente. O Senhor me deu um tema que diz: renuncie a proposta por um propósito. E o texto que nós lemos é isso. Renunciar a proposta por um propósito. Né? O que você vem entender por proposta, né? Quando alguém te sugere algo,
né, quando há uma sugestão. E quando você vê no dicionário Aurélio o que significa propósito, muita gente fala de propósito. Você vai fazer um propósito com Deus, Deus tem um propósito na sua vida. E falamos tanto sobre propósito e às vezes não temos a consciência do que se trata de um propósito. Então, o propósito é um objetivo, é uma finalidade. Nós lemos aqui com a igreja, né, o texto de Juízes 13, um homem chamado Sansão. Sansão nasceu debaixo de uma promessa. Sansão, ele desde o ventre, o Senhor falou, ele será nazireu. O que era o nazireu? Do hebraico, o nazireu é separado, consagrado. Se você for lá no livro de Números, capítulo 6, vai estar lá escrito a lei do nazireado. O nazireado, o que significava? Era um voto, às vezes temporário e às vezes para a vida toda. Um homem poderia fazer, uma mulher também. Só que um nazireu, ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Ele tinha que se abster de vinho, né? Ele tinha que se abster de bebida alcoólica ou vinho. Ele não poderia tocar em um cadáver. Sansão, ele sabia tudo isso. Ele já veio debaixo de um propósito. E qual era a finalidade de Deus? Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Libertar o povo das mãos dos filisteus. Antigos inimigos de Israel eram os filisteus. E o povo estava sendo, de uma forma, eles estavam sendo oprimidos durante 40 anos. E Deus faz dessa mulher, que na Bíblia não cita o nome, só cita o nome do pai, Manoé, da tribo de Dan, uma estéril gerar para que o Senhor cumprisse o seu propósito. Mas eu queria que você ficasse bastante atento com aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu tentei fugir um pouco da palavra, mas a gente não fala o que quer, né? Quando você vem aqui, você não vem contar uma história, você não vem falar segundo a minha vontade. Quando você vem aqui, você tem que orar e pedir para que Deus, ele trate com o povo, porque o povo é dele. Então você não fala o que você quer. Eu não posso achar uma palavra bonitinha e compartilhar com você. Eu preciso orar e pedir a Deus que ele ministre o que ele quer tratar com a igreja. E a palavra que o Senhor ministra primeiro corta para cá. Então eu fui ministrada primeiramente. Então essa palavra fala de um homem que tinha tudo para terminar bem. Porém, Sansão começou muito bem, mas não terminou tão bem assim. Porque Sansão era um homem que fazia de acordo com o coração dele. Sansão, ele sabia o que era ser nazireu, era separado. E Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, não era uma força humana. Era uma força do próprio Senhor. Com uma queixada ele matou 1000 filisteus. Sansão ele lutou com o leão. Ele, sem usar arma, botou fogo na seara dos filisteus. E era um homem que conhecido por sua tamanha força. Mas de repente Sansão uma vez olhou para uma mulher, lá da terra dos filisteus, e se agradou e queria casar com ela. E os pais ainda falaram tantas mulheres, no meio do nosso povo, mas ele se agradou e quis aquela mulher. Passado um tempo, Sansão se encantou por Dalila. Dalila nada mais era do que uma informante dos filisteus. Dalila nada mais era do que uma isca para atrair Sansão. O que eu quero que você entenda? Que sempre na nossa vida, Deus, você não veio a essa terra a passeio. Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida. Deus não faz nada sem propósito. Deus não age por agir. O que Ele faz, ainda que não entendamos, por mais difícil que seja, tudo há um propósito. E o que eu quero que você entenda é que dependendo do propósito, sempre haverá uma proposta. Porque diz a Bíblia no Evangelho de João, que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. É propósito dele. Destruir e impedir que o plano de Deus e o propósito se cumpra na minha e na sua vida. Só que vai depender de uma atitude sua, porque o maior inimigo de Sansão não era o filisteu. Não eram os filisteus. O maior inimigo de Sansão era o próprio Sansão. Sabe por quê? Porque Sansão, ele se deixou levar pelas suas próprias vontades. E que você venha entender nessa noite que nós estamos aqui é muito fácil sermos cristãos. Mas o campo de batalha é lá fora, é o nosso dia a dia, é a nossa guerra, é a nossa luta é lá fora. E mediante as suas dificuldades, as suas adversidades, você vai encontrar propostas. Propostas para que você perca o propósito. Não perca o propósito. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Diante de um propósito, vai existir uma proposta para te tirar do alvo. No caso de Sansão, Dalila foi a isca que tirou aquele homem do alvo e do foco. Ele poderia ter um final diferente, poderia. Mas a Bíblia diz que o próprio homem, Sansão, ele, se você for analisar, que não dá para ficar esmiuçando por causa do tempo, mas se você for procurar no livro de Juízes,
Você vai ver que Sansão, ele brincou, né? Ele ficava brincando. Qual é o teu enigma? Qual é o teu enigma? Porque muitas das vezes a pessoa quer saber o nosso secreto com o Senhor. E ali existia isso. Queriam saber em que consistia a força de Sansão. Então os inimigos usaram Dalila, para que Dalila fosse a isca da queda de Sansão. Eu até separei aqui para compartilhar com vocês uma frase que quando nós aceitamos a proposta, perdemos o propósito. E nunca troque o teu propósito com Deus por uma proposta. Você vai ver Adão se perdendo. Você vai ver quando Adão deu ouvidos à serpente. Você vai ver também José fugindo da mulher de Potifar, porque José sabia que Deus tinha um propósito com ele. Aí você pode perguntar, mas José, o que ele ganhou com isso? 2 anos de prisão. Mas José foi tremendamente honrado. E eu te pergunto uma coisa. Às vezes na nossa vida parece que não vale a pena. Parece que nós saímos no prejuízo por sermos fiéis a Deus. Mas que você não se iluda. Porque eu tenho convicção que você tenha também. Que é tudo no tempo do Senhor e vai ter honra para a tua vida. Mas não abra mão do propósito que Deus tem na sua vida por causa de uma proposta. Porque em Mateus 4, Jesus passou por isso. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E lá o próprio adversário, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. E o que o diabo fez? Você não está sentindo fome? Transforma essa pedra em pão. É na fragilidade do nosso emocional que ele vem. E é esse o perigo. Porque é nessa hora, é nesse momento que às vezes nós cedemos. Mas Jesus, ele confrontou, Jesus, ele venceu através da palavra. Porque ele veio com um propósito. Jesus, ele veio com a finalidade de salvar a humanidade. Jesus, ele sabia para que ele veio. E eu te pergunto, você sabe o propósito de Deus na sua vida? Você sabe o que Deus tem contigo? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe, você se reconhece em Cristo? Você se reconhece com a tua identidade em Cristo? Porque quando você se reconhece, quando você sabe quem você é em Cristo, não é qualquer proposta, não é qualquer prato que faz você abrir mão da tua comunhão, da tua aliança, por qualquer prato de lentilha. Mesmo que venha no momento de fragilidade, mas você sabe quem você é em Cristo. Você sabe o que você tem a ganhar e o diabo já perdeu. Mas ele não tem mais nada a perder, mas você sabe o que você tem. Porque quando nós saímos do alvo, a consequência, o prejuízo é só nosso. Então, querido, saia daqui com essa convicção. Não abra mão do propósito por causa de uma proposta. Grave isso. Quando vier uma proposta do adversário, e muitas das vezes nós olhamos e temos a convicção, isso não é de Deus. Mas quantas das vezes a proposta vem disfarçada de bênção? Aí o discernimento vai ter que entrar no Espírito, para você saber que aquilo não vem de Deus. Há pouco tempo o pastor Adnei pregava aqui no domingo, e ele disse, se não me falha a memória, que ele recebeu uma proposta para ser pastor no Japão, se não me falha a memória. E ele foi orar ao Senhor, porque era um salário muito alto, era algo bom, e ele orou ao Senhor, mas Deus falou claramente que não era. E ele disse que ele falou assim, não, vou orar de novo, deve ser da minha carne. Aí ele insistiu e falou, vou orar de novo. Vai que de repente, né, Jeová de novo bradou dizendo que não. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos olhos não conseguem contemplar. E é nessa hora que o discernimento do Espírito vai entrar para te direcionar. Porque o que o adversário precisa e o que ele quer é te tirar do alvo. Dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor. Perdido dentro da casa do Pai. Sem foco dentro da casa do Pai. Sem saber para que veio dentro da casa do Pai. O que o Senhor precisa é que você entenda quem você é nele. E o que Ele quer de você é que você se renda a Ele e permita que Ele cumpra o propósito na sua vida. Não deixe que outro faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Como sempre eu falo, você não é qualquer um. Você veio nessa terra para cumprir um propósito. É muito bom cumprir os nossos propósitos. É muito bom você ser realizado. Mas maior ainda é você cumprir o desígnio do Senhor. Porque a Bíblia menciona que um homem chamado Jeremias, desde o ventre o Senhor falou, olha, eu te chamei e te consagrei, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, como profeta às nações. E ele cumpriu na íntegra. Mas por que eu li o texto de Sansão? Porque Sansão não terminou muito bem.
Sansão, ele perdeu o foco por causa de Dalila. E eu não digo isso só no lado sexual. Eu não digo isso só no lado de uma mulher. Quando o diabo, ele mostrou para Jesus, né, quando ele veio, no caso, no momento ali de tentação, ele mostrou a Jesus, ele disse que ele daria tudo para Jesus. Fama, status. E é muitas das vezes isso que ele nos apresenta. Tu serás conhecido. Quantas das vezes, seja para um músico ou para alguém que dança muito bem, né, você não é valorizado. Lá fora eu vou te reconhecer, você será conhecido, você será famoso, né? Mas Jesus sabia que aquilo não era para as necessidades dele. Jesus, ele veio com um propósito que você entenda isso também. Que o que você tem, o que ele te deu é para a glória dele. Aleluia. Se a tua voz é muito bonita, é para a glória dele. Glória. Se você dança muito bem, é para a glória dele. Aleluia. Se você ministra e prega, é para a glória dele. Aleluia. Não abra mão por salário alto, não abra mão por famas, por status, porque tudo isso vai passar. Mas o nome do Senhor na tua vida será louvado. Creia nisso. O nome do Senhor pode não estar sendo muito fácil a tua trajetória. Pode não estar sendo muito fácil o teu trajeto, a tua caminhada. Mas com certeza vai valer a pena. Eu sempre falo isso. Vai valer a pena. Tenha essa convicção, querido. E a Bíblia ainda diz assim. Porém, a mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, no versículo 23... não aceitaria da nossa mão holocausto e oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. Por que eu li esse texto de novo? Porque às vezes, irmãos, nós lutamos tanto, nós guerreamos tanto, nós batalhamos tanto, né? Nós temos momento que você luta por algo e você olha aquilo e você se alegra porque você conquista. E às vezes é como um ditado que diz, né? Você nada e morre na praia. Essa mulher, né? Muitas mulheres naquele tempo não podiam gerar. Você não vê só isso nessa mulher. Você vê Ana, você vê várias mulheres. Então Sansão, ele veio já debaixo de um milagre. Ele já veio com um propósito estabelecido. Mas veio por causa de um propósito. E o que adianta ter força se não tem visão? O que vale a tua força sem a visão? O que é um homem sem visão? Era o que ele não conseguia enxergar. Ele agia de acordo com as suas vontades. Por um momento, quando ele matou um urso, ele pegou o mel e comeu. Ele não poderia tocar em cadáver. Sansão, ele não tinha seriedade do propósito de Deus na vida dele. Ele não tinha aliança com o seu chamado. E a pior coisa é você ter infidelidade espiritual. Porque quando nós saímos do alvo, o primeiro a ser traído é o Espírito Santo de Deus. Nós quebramos com ele o elo. Nós traímos o Senhor. Então, quando eu digo isso, eu não estou falando só da questão de pecado, que às vezes a gente pensa só nesse sentido. Eu digo de você não estar no centro e no querer, fazendo o que você quer. Era assim com Sansão. Ele fazia de acordo com as suas vontades. Ele agia de acordo com o seu coração. E você vê o final triste de Sansão. De repente, ele conta o segredo dele. Qual é o teu segredo? Em que consiste a tua força, Sansão? E ele fala para Dalila que ele era um nazireu, ele era separado e a cabeça dele não poderia passar navalha. E quando o segredo se descobriu, a força acabou. Quando os filisteus vieram, ele pensou, agora eu vou fazer, né, e vou vencer. Só que não aconteceu. O que aconteceu com Sansão? O espírito já havia se retirado, mas ele não percebeu. E triste coisa é quando o espírito se retira e você não percebe isso. Geralmente as pessoas são as últimas a notarem. Quando a unção sai, quando o espírito se retira. Porque o teu secreto, o teu particular com Deus precisa ser mantido. Deus tem um segredo contigo. E não conte isso a ninguém. Respeite o teu particular com Deus. Porque diante desse segredo houve uma queda.
E depois que os inimigos tomaram posse de Sansão, arrancaram os olhos dele, ele por cego ficou. Os filisteus começaram a debochar, porque é assim que às vezes acontece, né? Às vezes serve de chacota, o adversário quer trazer vergonha, porque o homem já estava sem visão. E Sansão pela última vez clamou ao Senhor. E diz a Bíblia que ele, na sua morte, teve mais inimigos mortos do que na sua própria vida. Só que não era o fim que Deus desejava para Sansão. Só que Sansão escolheu isso. Sansão escolheu isso. A sua escolha define a tua história. Eu não sei o que tem diante da sua vida, eu não sei que postura você está hoje, mas tenha a convicção de que vai chegar um momento que você vai se ver diante de uma escolha. Ore ao Senhor e preste atenção naquilo que você vai escolher. Cuidado com as propostas do adversário. Cuidado com Dalila, que Dalila significa até mesmo uma amizade que te tira do alvo, que te tira do foco. Então, cuidado com o que o Senhor tem para a sua vida. Não abra mão. Não retroceda. Você já lutou tanto. Você já chegou até aqui. Você já veio de um histórico, de uma história. Não abra mão de tudo que você conquistou por causa de uma proposta do adversário. Mas lute, guerreie, não abra mão do que Deus tem na sua vida. Amém, queridos? Eu ainda queria compartilhar uma palavra com você. Livro de Mateus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então começou, versículo 21. Então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a Jerusalém padecer muito aos anciãos e os principais sacerdotes dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando parte, começou a arrepender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. E porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo? Porém, não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Eu compartilho essa palavra com você, para você ver que num texto, Pedro ele responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, lá em cima. E nos últimos versículos, ele já tenta, de uma forma, impedir: Não, Senhor, isso não vai acontecer. E Jesus fala: Para trás de mim, Satanás. Então você vê como nós somos, às vezes, tomados de uma forma emocional. Né? E o que atrapalha a nossa vida é o nosso emocional. O que atrapalha a nossa vida é a nossa fragilidade emocional. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Ninguém aqui é mulher maravilha e super-homem. Você tem as suas emoções. Você tem a sua alma. E o diabo muito bem, ele sabe como ele te tira do alvo. Quantas das vezes nós estamos indo para a casa do Senhor e não há vontade nenhuma de adorar? Porque a nossa alma está ferida. Porque nós temos emoções. E quantas das vezes a gente fala assim: eu não estou com vontade nenhuma. Eu não estou afim hoje. Não estou nem com vontade de ir à igreja. Por quê? Porque eu estou chateada, eu briguei, eu discuti. E a sua alma, as suas emoções estão abaladas. E é uma guerra. Porque a Bíblia fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade.
Só que você é formado por isso, corpo, alma e espírito. E essa é a nossa guerra. O convite de Deus nessa noite para você, o que o Senhor compartilhava no meu coração é para que você venha entender de uma forma bem racional a sua identidade em Cristo. Porque nem o teu emocional, nem as tuas fragilidades vão impedir Deus de fazer o que Ele tem na sua vida. Mas o único inimigo que pode existir sou eu, não sou você. O inimigo que pode existir nem é o diabo, sou eu com as minhas vontades, dando legalidade para que ele venha atuar. E ele não pode agir se eu não der brecha. Ele não pode atuar se eu não der espaço. Então que você saia daqui firme, crendo que você é um ser humano comum. Você com as suas fragilidades, com as suas limitações. O meu Deus e o teu Deus aposta em você mesmo assim. De repente, se eu souber que você vai falhar comigo, eu falo, eu não quero nem andar perto dele, porque eu sei que ele vai vacilar comigo, me perdoa a expressão. Ele vai vacilar, eu não quero nada com ele. Mas Cristo não. Cristo sabe que você vai falhar. Cristo sabe que você vai errar. E mesmo assim ele fala, eu não abro mão da vida dele e da vida dela. Porque há um propósito a ser estabelecido. Há uma meta a ser cumprido. Então que você venha olhar para você. De repente você olha assim e fala, eu não sei nem para que eu tenho chamado. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei nem qual é o propósito de Deus na minha vida. Busque em Cristo qual é o propósito de Deus. Eu tenho certeza que Ele não te chamou para esquentar os banquinhos. O Senhor te chamou com um propósito. Você não veio só para realizar os seus sonhos e os seus projetos que Deus tem prazer em realizar. Ele tem prazer que você venha usufruir e usufruir o melhor da terra, como diz a Bíblia. Só que há um propósito maior, cumprir a vontade dele. Então não fuja do querer dele. Não retroceda naquilo que ele tem. Porque o diabo, querendo ou não, você estando na brecha, ele vai cumprir toda boa palavra dita na sua vida. Se o homem falhou, não importa. Eu sei que o meu Cristo, o teu Senhor, não falha. Se o homem te prometeu e não foi Deus, não se cumprirá. Mas se for o Senhor que falou, queridos, pode passar 10, 20, 30 anos, mas se cumprirá na íntegra. Porque Ele vela para fazer cumprir com a sua palavra. Ele vela para cumprir com o seu propósito. Então saiba de uma coisa. Hoje você pode não estar entendendo nada. Você pode entender a vida de um homem, né? Como eu falo assim, você não tem como entender como Deus trabalha na vida do homem. Eu falo que a gente, se for entender, vai surtar. Porque você não tem como entender como Deus trabalha. Você não tem como entender, você quer ficar ensinando muitas das vezes Deus a agir. Senhor, por que você não vai pelo caminho? Ele vai pelo mais difícil. Quando não tem mais solução, ele entra nos 45 do segundo tempo. Aleluia. Quando Lázaro estava doente, Jesus não chegou. Chegou quando o homem estava morto, em decomposição. Aleluia. Mas Jesus, isso é hora de chegar. Mas ele chegou num momento em que ninguém podia fazer mais nada. É assim que o nosso Deus age. E essa é a nossa dificuldade, porque nós somos imediatistas, né? Com a tecnologia avançada cada vez mais. Nós estamos assim, é tudo para ontem, a ansiedade tomando conta, o mal do século. Pessoas em depressão, pessoas ansiosas, né? É cada vez mais no WhatsApp, é cada vez mais os ladrões do nosso tempo, que eu acho que a internet é benéfica, é uma bênção se você souber usar. Se você não souber usar, é a tua destruição. Amizades se destroem, casamentos se rompem por causa da internet. Então é uma bênção se você souber usar. Só que como nós somos muito imediatistas, nós achamos que o reino é assim também. Nós achamos que Deus tem que fazer no nosso tempo e na nossa hora, e ainda damos prazo para o Senhor. Olha, se o Senhor não fizer em uma semana, eu não fico mais naquela igreja. Se o Senhor não fizer em um mês, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu largo o evangelho. Irmão, sinto muito em informar, o prejuízo vai ser só seu, e se eu fizer será só meu. Por quê? Porque Deus não atende capricho. Deus não atende se você coloca uma chupeta no reino do Espírito e fica no teu berço batendo perna. Deus conta com um homem e com uma mulher madura, um homem que tem consciência de quem é em Cristo. Se você de repente não sabe quem você é, busque que o Senhor te mostra. Só que você não é qualquer um, irmãos. Você não nasceu, você não veio a passeio.
Você não foi um plano, minha mãe nem me planejou e eu nasci. De repente tem mãe que joga na cara, né? Eu nem te queria e você veio. Mas não, você veio porque Ele quis. Você veio porque Ele quis, Ele te projetou. Cada detalhe, ainda informe no ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu. E se o homem não aposta em você, se o homem da direita, da esquerda não te dá nada, não tem importância, porque quem te valoriza no reino do Espírito, o Senhor, Ele aposta em você. Você não é um projeto falido, saia daqui crendo nisso. Você tem um projeto a cumprir. Saia daqui sabendo disso. Olha, eu sou sacerdócio real, povo adquirido. Glória a Deus. Sabe, você é amigo de Deus, é templo do Espírito Santo. Você carrega essa presença. Aonde você vai, você carrega a presença de Deus. Né? Eu não quero demorar muito, mas só para finalizar, outro homem que tinha um propósito, chamado Daniel. Você conhece a história de Daniel? Você sabe que Daniel ele foi colocado num lugar, foi levado, eles foram deportados, eles e os seus amigos, foram para a Babilônia, num lugar diverso, totalmente voltado, né? Totalmente contrário a tudo aquilo que Daniel foi criado. E Daniel, no capítulo 1, diz a Bíblia que ele colocou o propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Porque eu entendo que você pode estar em qualquer lugar da face da terra. Você pode estar no Japão, você pode estar nos Estados Unidos, na África. Quando você tem essência e você sabe quem é Deus na tua vida, nenhuma Babilônia rouba a essência de Deus que você sabe. Você pode estar em qualquer país, diante das maiores dificuldades, se você se reconhece, sabe quem é a tua identidade em Cristo, ninguém rouba a essência do mestre dentro de você. E Daniel sabia disso. Estava longe da família, estava longe de todos, mas ele colocou o propósito porque ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que ele estava ali para cumprir um propósito. E o Senhor honrou aquele homem de maneira tremenda. Se você for estudar o livro de Daniel, você vai ver Daniel já bem mais velho, ainda lá numa forma bem exaltada. O Senhor exaltou de uma forma tremenda. Não foi fácil. Ele sofreu inveja, foi lançado na cova dos leões, os seus amiguinhos foram lançados na fornalha, porque ele não se rendeu diante a Babilônia, as suas regras. Até o nome dele foi mudado, dele e dos seus amigos. Mas como eu falei, pode mudar até teu nome. Pode falar hoje, a partir de hoje tu não se chama mais Samuel, tu não se chama mais Ana Carolina. Esquece do Deus que você um dia serviu. Você hoje está em outro país, outra cultura. Aqui você vai ter que se render. Foi mais ou menos isso que fizeram com eles. Só que, como eu falei, quando você olha para dentro de você e você sabe o que você carrega, você vai morrer dizendo isso. Eu sei a quem eu pertenço. Ou você acha que não tinha outros judeus ali tementes. Mas eu acredito que outros poderiam falar assim: eu vou me render, Senhor, mas tu sabe que meu coração é teu. Eu me rendo à estátua, mas tu sabe que eu continuo te adorando. Mesmo eu me rendendo, tu sabe do meu coração. Outros estavam ali, mas eles não. Os amigos de Daniel, eles permaneceram de pé, mesmo com a fornalha aquecida 7 vezes mais. E por que eu estou trazendo essa história? Eu estou saindo da mensagem, não. Eu estou te falando de um homem que tinha propósito. De um homem que renunciou à proposta para que um propósito fosse cumprido. Assim como Sansão terminou mal. Por quê? Porque Sansão, ele foi de acordo com o seu coração. Mas Daniel não. José também não. Então creia, queridos. Creia que o propósito se cumprirá. Mas o maior inimigo ainda será você mesmo, com o teu ego e com as tuas vontades. Então saia daqui com essa consciência que você não é qualquer um, não é qualquer uma. O teu nome está na palma das mãos de Deus. Há um propósito a se cumprir, independente dos teus sonhos, dos teus desejos. Deus, Ele conta contigo para cumprir o seu propósito na sua vida. E diante de uma proposta, lembre-se dessa palavra. Não abra mão da presença e do que você conquistou até hoje por causa da proposta do adversário para te tirar do alvo, para te tirar do foco, para te tirar da presença. Essa proposta vai existir até Jesus nos resgatar.
Sempre vai existir uma proposta para te tirar do centro e da vontade do Senhor. Mas erga a tua cabeça e saiba que o Senhor conta contigo. O Senhor é Deus que faz o milagre acontecer. Então não se renda à proposta, mas cumpra o propósito de Deus. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé.